Gente, vamos lá? Hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês de uma síndrome que está muito falada hoje em dia, que é a síndrome de Tourette. Quais são as manifestações clínicas? Quando que eu tenho que pensar em síndrome de Tourette? Quais são as regras que devem ser respeitadas para a gente dar o diagnóstico? E quais são as medicações que são usadas? E qual que é o tratamento mais correto? Meu nome é Daniel Basso, sou pediatra, formado em neuropediatria. Hoje eu atuo essencialmente na neuropediatria e hoje eu vou ensinar para vocês todos os conceitos. Vamos lá? Síndrome de Tourette ou síndrome de La Tourette. Essa síndrome vem sendo muito falada nos dias atuais porque um participante do Big Brother, Antônio Carlos, mais conhecido como Cara de Sapato, assumiu ter síndrome de Tourette. E hoje a gente vai entender tudo sobre ela. O que é isso, primeiramente? Síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado pela ocorrência de tiques motores e tiques fônicos de forma involuntária. Por que eu falo involuntária basicamente entre aspas? Porque os pacientes, eles costumam relatar uma sensação incontrolável de fazer esses tiques. E aí, assim que eles fazem os tiques, vem classicamente uma sensação de alívio. Eles não conseguem segurar. E quanto mais eles seguram, maior a sequência dos tiques vem em seguida. E aí, sempre é importante a gente lembrar que para estabelecer de fato o diagnóstico, essa síndrome de Tourette ela tem que aparecer na infância, tem que aparecer segundo o DSM-5 antes dos 18 anos e os tiques motores e fônicos, eles devem estar presentes por um período mínimo de 1 ano. E isso inclusive está no Tratado da Neurologia Infantil, Tratado Brasileiro de Neurologia Infantil. Tiques motores e tiques fônicos devem estar presentes em algum momento da doença. Então tem que ter os dois em algum momento da doença, mas não necessariamente eles vão coexistir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o paciente pode chegar para você no consultório e falar assim, olha, eu estou aqui com tique de levantar o ombro, mas tique vocal ele não está naquele momento. Só que há 6 meses atrás ele estava coçando a garganta. Aí sim você vai pensar em síndrome de Tourette. Geralmente aparece lá por volta dos 7 anos de idade. E como é que isso se aplica na prática? Tiques motores, quais são eles? Franzir a testa aqui, piscar os olhos repetitivamente, fazer caretas, contrair os músculos da face, levantar o ombro é muito característico dessa síndrome, ou até mesmo movimentos com a cabeça. Esses são os tiques motores. Mas olha que interessante, até 20% dos pacientes vão apresentar o que a gente chama de copropraxia. O que seria isso? Copropraxia é muito comum. É a realização involuntária de gestos obscenos. Olha que interessante. Por isso que é muito frequente a mãe chegar lá no consultório e falar assim, doutor, toda vez a professora, a diretora da escola me chama para ir lá porque a minha filha está fazendo gestos obscenos durante a realização da aula. E aí a professora tira a criança da aula. Se você entender a síndrome de Tourette, você não faz isso. O ideal é você tirar a criança daquele ambiente, deixá-la descarregar, aliviar aquela sensação e depois voltar para a aula. Senão você constrange mais a criança ainda. E aí vem os tiques fônicos ou tiques vocais. Quais seriam esses? Tiques vocais, sons que saem pela boca. Aqui, coçar a garganta é muito frequente e até mesmo palavrões. O que a gente chama de coprolalia, a emissão involuntária de palavrões. Pode ter ecolalia, que é a repetição das palavras ouvidas? Pode, é até mais raro, isso é comum no autismo. Pode ter palilalia, que é a repetição das próprias palavras? Pode também, mas a coprolalia é muito mais comum. E aí a criança está lá na sala de aula, está em um determinado ambiente e de repente ela, merda! Isso é que a gente chama de coprolalia, palavrões. E aí lembra que esses tiques, eles podem aumentar ou diminuir a frequência. Mas repito, eles devem estar presentes por um período mínimo de 1 ano para a gente pensar em dar o diagnóstico. Tudo bem? E aí, qual que é o tratamento, Daniel? O tratamento da síndrome de Tourette, ele é meio complexo. É uma síndrome neuropsiquiátrica, um transtorno neuropsiquiátrico tão diferente que existe um leque de possibilidades terapêuticas para a gente lançar a mão. Só que é importante
eu enfatizar que tanto o Tratado de Neurologia Infantil quanto a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e Adolescente enfatizam que a primeira linha de tratamento é o tratamento não farmacológico, envolvendo principalmente a psicoeducação e o tratamento comportamental cognitivo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai lançar mão de medicamentos que não vão melhorar os tiques, e vão aumentar mais ainda a incidência de efeitos colaterais, e você não vai resolver nada. A essência é a criança pegar e aprender a utilizar ferramentas para ela diminuir a ansiedade, diminuir aquele tédio muito grande que ela tem e em seguida fazer os tiques. Mas é claro, se você fizer lançar a mão e der a opção de medicações para fazer o tratamento, a gente tem que basear na literatura. E aí a literatura é bem enfática. As medicações, existem duas situações que a gente vai lançar a mão. Primeiro, quando houver comprometimento significativo da qualidade de vida do paciente. E segundo, quando houver comorbidades psiquiátricas associadas, responsivas aos fármacos que vão tratar tanto os tiques quanto as comorbidades associadas, que é muito frequente o paciente apresentar. Transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de ansiedade generalizado. E aí você vai se perguntar assim, mas quais medicações? Você não falou. Calma. Lembra que existem várias medicações. A síndrome de Tourette é tão diferente que você pode lançar a mão, por exemplo, de antipsicóticos de alta potência. O haloperidol é uma opção. Normalmente a gente faz isso em gotinhas. Você pode lançar a mão de antipsicóticos atípicos, aripiprazol, quetiapina, risperidona, olanzapina, e até mesmo anticonvulsivantes, topiramato e até hipotensores. Olha que loucura, porque responde muito bem. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão preferência ao aripiprazol e à risperidona, porque eles falam que não aumenta tanto a chance da criança apresentar efeitos extrapiramidais. E a gente não quer isso, principalmente uma criança que está na fase de aprendizado. E aqui no Brasil, usa-se muito a clonidina, que é o hipotensor, a atencina, principalmente quando a criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, primeira opção, tratamento não farmacológico. Se houver essas duas situações, você lança a mão de drogas, de medicamentos. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o like aqui, se inscrever no canal e deixar seu comentário para a gente fazer mais vídeos e se aprofundando cada vez mais nos assuntos, tanto da pediatria quanto da neuropediatria, que aqui é o contexto atual. Tudo bem?